Olá, estamos em mais um podcast da Jovem Advocacia. Eu sou Pamela Pascoala, vice-presidente do Núcleo da Jovem Advocacia da APAC. Sou Galvão Neto, sou presidente do Núcleo de Consumidor da APAC. Advogada pública com mais de 10 anos de atuação, especialista em direito partidário e eleitoral, foi presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Piauí, está como diretora socioambiental da AGE, mãe de 2, doutora Ívila Araújo, seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada, gente, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês e poder dialogar com a Jovem Advocacia, né? Sim. Doutora, antes da gente iniciar as perguntas, eu vou resumir aqui para quem, assim como eu, os jovens advogados, que até uns dias atrás, não sabíamos de fato o que era o Quinto Constitucional e a importância dele para a advocacia. Né? O Quinto Constitucional é um mecanismo que busca equilibrar a composição dos tribunais, garantindo diversidade de experiências e fortalecendo a justiça. A vaga é aberta no tribunal, a OAB forma uma lista sêxtupla de candidatos, o tribunal reduz essa lista para uma tríplice e o chefe do Poder Executivo, o governador, escolhe e nomeia um dos 3. Para o Tribunal de Justiça, significa pluralidade e maior representatividade. Para a advocacia, significa reconhecimento, valorização e possibilidade real de participação no exercício do poder jurisdicional. Pronto, doutora Ívila, a gente queria começar aqui as perguntas. Eu gostaria de saber o que mais marcou na sua trajetória? Na minha trajetória profissional. Na sua trajetória profissional. Eu acho que o que mais marcou, de fato, são as campanhas majoritárias que eu já atuei dentro do âmbito do estado do Piauí. Realmente isso foi o que mais marcou a minha carreira. No entanto, isso não resume a minha carreira, né? Mas se a gente for pontuar como os pontos mais marcantes, foi a campanha de governo de 2022 e a campanha para a capital nas eleições agora de 2024. Gostaria de saber também como que isso reflete assim, na sua atuação. Até porque a gente entende que é uma representatividade para a advocacia. Então, por obviedade, as pessoas que estão ali nessa concorrência, elas trazem reflexo da sua vida profissional na sua atuação como nos tribunais, certo? Como desembargador. A senhora podia falar um pouco mais sobre essa questão de como que isso pode moldar a sua visão na magistratura? E pronto. Assim, o que eu entendo é que eu tenho uma carreira que foi pautada na militância como advogada desde o meu primeiro dia, com a minha vermelhinha na mão. Eu vivo da advocacia, eu sustento minha família com a advocacia, com os honorários que eu recebo. Eu nunca tive outra profissão depois de formada que não fosse ser advogada efetivamente. Já participei, já fui assessora parlamentar em alguns momentos da minha vida, mas em nenhum momento eu deixei de advogar. Ou seja, a advocacia ela está intrínseca na minha vida há pouco mais de 13 anos. Há pouco mais, não, 13 anos. Ai, gente, já está em 13 anos. É um piscar de olhos. Mas, e assim, quando eu fui montar meu processo, para mim foi um reviver de toda a minha advocacia, porque você vai lá buscar os processos. Aí eu fui lá buscar, fui abrir o sistema Projude, e aí fui ver os processos que tinha na época, porque para a Jovem Advocacia, quando eu me formei e iniciei a vida da advocacia, eu tive a sorte de já iniciar num grande escritório. Eu já vinha estagiando nesse escritório e fui colocada, contratada como advogada sênior assim que eu recebi minha carteira. Na verdade, o dono do escritório, na época, ele antecipou pediu para eu antecipar a minha colação de grau para que eu pudesse receber e fizesse o juramento com a maior brevidade possível. Então, tal que eu fiz o juramento lá na sala da OAB, de tão apressado que todo mundo estava. E aí eu tive essa sorte, mas isso nunca me tirou dessa militância real. Então, eu era chefe do setor dos estagiários dentro do escritório, já nesse momento. Então, eu trabalhava em todos os setores. Eu revia consumidor, criminal, família, de terra, conflitos de terras. Então, eu comecei a minha advocacia já numa gama, eu era muito full service. Hoje o nome bonito que o povo chama era full service. Né? O geralzão. O geralzão. E aí a gente vai se afunilando. Trabalhei nesse escritório
como advogada por um tempo, ganhei bastante experiência, porque na época o advogado, dono do escritório, tinha muita confiança em mim e eu sou muito grata a ele por isso, a confiança que me foi dada, porque muitas vezes a experiência na advocacia está na confiança que você recebe, muitas vezes de um outro colega advogado que é mais experiente. Você ter a confiança de um advogado mais experiente, caminhar, segurar na tua mão, quando tu é jovem advogado, por um advogado mais experiente, isso é um divisor de águas. Isso é uma realidade. Que eu noto que muitas vezes, muitos jovens advogados não têm. Eu tive esse privilégio. A grande realidade é que você tem antecipa muitos anos de experiência. Quando Exatamente. Você tem uma pessoa, uma amiga, lhe ajudando, lhe mostrando o caminho das pedras. Eu posso dizer que eu tive este privilégio, no entanto, isso não anula a minha batalha diária em buscar melhorar. Então, tal que quando eu estava com 3 anos trabalhando, eu disse, cara, isso daqui não dá para mim, porque eu já fiquei... Aí eu já saí da chefe setor de estagiários e já pulei para ser a advogada que pegava as causas complexas para fazer recursos para tribunais superiores. Uhum. E aí eu me vi numa realidade em que eu sentava 8 da manhã, levantava 6 da tarde numa tela desse tamanho aqui, e eu só trabalhava com as pilhas de processo e fazendo recurso especial, recurso extraordinário. E eu não estava feliz. Sim. Não estava. Fazia muito bem o que eu fazia, mas não estava feliz. E aí, com outras 2 amigas que a gente trabalhava junto, lá no escritório, resolvemos alçar voo solo. Foi um desastre. Quebrei. Montamos um escritório lindo, todo vermelho. Então, tal que eu digo, eu tenho um trauma de vermelho. Todo vermelho, lindo. Nossas salas. A gente já tinha nossos clientes, aqueles clientezinho base, aquela coisa de advogado no início de carreira, que tem um contrato para sustentar a despesa fixa do escritório e vai batalhar mês a mês para pagar as contas. E aí nós começamos, nós três mulheres, 3 sonhadoras, batalhadoras, mas por N motivos, não por falta de empenho ou por falta de capacidade, mas por N motivos outros, acho que porque não era o tempo certo, não fluiu. Então, acabou que com um pouco mais de um ano, a gente resolveu finalizar a parceria, né, a sociedade, que ao tempo, né, falava-se muito em sociedade. Sim. Hoje, a realidade da advocacia é a parceria. E ela é muito boa, ela tem muitas vantagens, até muito melhor do que a sociedade, né? Mas, na época, se tratava de sociedade. E eu me vi com menos de 5 anos de advocacia, sem ter mais um respaldo de um escritório por trás, porque eu estava sozinha, só era eu, meu nome, minha carteirinha e meu token. Grávida, porque acabei acontecendo nesse meio tempo. Eu fiquei grávida do meu primeiro filho, que é o meu mais velho, Aloísio, e com as mãos na cabeça. Com um monte de conta para pagar, porque, enfim, quando você fecha uma estrutura, você acaba ficando. Fechou porque começou a dar mais prejuízo do que fruto. E eu me vi nessa circunstância. Então, eu fui ter meu primeiro filho com um ponto de interrogação na cabeça. Gente, o que é que eu vou fazer? Mas eu sempre pensava, cara, eu tenho minha carteirinha, eu vou lá para a porta da central de flagrantes, boto minha banquinha e lá a gente vai ganhar vida. Porque a advocacia, ela tem isso. Ela te dá uma gama de possibilidades. Basta você se esforçar ali, se interessar, ter conexões, logicamente, porque também não cai do céu, mas você ter conexões. Então, eu sempre tive muito isso em mente e nunca pensei em mudar de profissão. Isso nunca passou pela minha cabeça. Eu pensei em mudar de nichos, mas nunca de profissão. Porque, na época, esse escritório, a gente era mais especializado na área imobiliária. A gente trabalhava com incorporação imobiliária. E aí eu me vi nisso, aí tive meu filho, passei o período do puerpério, passei o período da fase dos 4 meses, né, da licença maternidade. E no dia que eu completei os 4 meses, que era a licença maternidade, eu recebi 2 convites que me envaideceram muito. Um foi para ser chefe de gabinete de um deputado na Assembleia Legislativa. Ele se elegeu deputado. Eu já tinha trabalhado com ele na época que eu era advogada, e aí ele gostava muito do meu trabalho, me convidou
para ser chefe de gabinete, como também fui convidada por uma construtora grande na época para fazer a parte administrativa do setor pessoal. Então, eu fui para 2 nichos diferentes. Eu fui para a área política e fui para a área de departamento pessoal, área trabalhista patronal. Então, já transitando, aí tudo vendo, né? Sim, fluindo para vários lugares. E aí, me mantive por vários anos. Ainda hoje presto serviço para essa empresa, para essa construtora. E daí foi crescendo. E foi daí, desse ambiente de trabalhar como assessora parlamentar, que surgiu a oportunidade de trabalhar no direito eleitoral. E chegamos até agora. Foi o início de tudo. Foi o início de tudo. Sim. Mas até lá teve toda uma trajetória, toda uma construção em cima de outras bases, né? Isso. Onde a doutora já... Como também o direito eleitoral, ele é um nicho que ele é mais amplo do que se pode imaginar. Quando você trabalha, você diz, você trabalha em direito eleitoral, pronto, a gente trabalha com assistência do político em todas as vertentes. Desde a campanha, a gente acompanha, orienta, pré-campanha, campanha, ele é eleito, você assessora ele na parte de administração do executivo, seja municipal, estadual ou federal, quiçá federal, né? E você também faz o acompanhamento do gestor pós-gestão, porque fica alguns resquícios, algumas coisas, porque nem tudo que é feito durante a gestão é julgado e processado durante a gestão. Então, fica um passivo. Então, você faz esse acompanhamento do político nesse sentido. Então, hoje é a área que eu estou mais especializada. Mas a gente... Advogado que é advogado, né? A gente sempre dá um pitaco ali no direito do consumidor, no direito aéreo, em tudo. Até porque é um pouquinho de tudo. É o que a gente costuma dizer, né? O cliente, quando ele procura um advogado, às vezes ele não está querendo saber se você é advogado criminal, se você é advogado... Ele tem um advogado que às vezes é uma pessoa de confiança dele. Relação de confiança, e isso, ele né? cria aquela relação de confiança. E aí hoje, como você bem falou, tem muita questão da parceria. Então, a gente tem muita questão da pessoa dizer às vezes, olha, se você não atua, mas indica uma pessoa, porque ele tem essa questão de confiança. Da confiança, né? Exatamente. Essa questão de confiança. Bom, as outras perguntas foram respondidas já pela trajetória. Dá continuidade, doutora? Doutora Ívila, eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente da importância do 5º Constitucional para aproximar a advocacia do Poder Judiciário. Olha, quando a Constituição ela escolheu colocar uma das vagas da magistratura pelo 5º, e ela sendo escolhida pela OAB, é porque a Constituição queria que fosse um advogado militante sentado naquele colegiado. O colegiado é uma somatória de forças distintas. Então, era essa a intenção da nossa Constituição. Era que um magistrado oriundo do sistema OAB, ele tem que ser um advogado militante, um advogado que saiba das angústias, das incertezas, das necessidades, dos perrengues que a gente passa no dia a dia. Então, essa é a importância, porque como o colegiado é uma somatória de forças distintas, é uma voz que vai estar ali, que teve a vivência de sentar do lado de cá, já teve a vivência do pedir, porque a partir do momento que você julga, você decide. A gente vive, o advogado militante, ele vive do pedir, ele vive do clamar, ele vive do brigar, muitas vezes, do ser insistente. Então, a pessoa que vai ocupar essa cadeira tem que ter essa vivência. Tem que ter o sangue, como disse a ministra Daniela Teixeira, o sangue OAB positivo, para estar lá, para ser inquestionável, honorários e prerrogativas. Então, essa é a função que eu reputo mais importante do representante do 5º, pela OAB Piauí. Doutora, aproveitando o gancho dessa pergunta, que diferença prática o 5º pode trazer para a nossa sociedade? O debate, a discussão, você colocar em xeque, você avaliar o que é que o advogado que vai ser nosso representante lá no Tribunal de Justiça tem que ter como melhor característica. E aqui eu vou puxar a minha sardinha, nós estamos precisando de mulher. A característica principal, faz sentido ser uma mulher hoje. Dentro da conjuntura do que nós estamos vivenciando. Faz sentido ser uma mulher. Porque, repito, colegiado é a somatória de forças distintas.
ele precisa tanto de um representante de uma advocacia militante como um olhar feminino. Um olhar mais sensível, mais afetuoso que seja. Porque o olhar feminino, ele é mais sensível, mais afetuoso. Não estou aqui dizendo que os homens não são sensíveis às causas e nem são afetuosos. Mas uma mulher tem uma sensibilidade maior. Tem uma vivência maternal maior, de acolher, de recepcionar, até de proteger. Então, eu entendo que na realidade, na vivência da insegurança jurídica, que a gente muitas vezes vivencia, quem está do lado de cá do balcão, o acolhimento, a sensibilidade e o olho no olho, o ter a certeza de que pelo menos eu vou te ouvir, eu acho que é a característica que hoje a advocacia mais precisa. Sim. Doutora, e como a senhora enxerga o papel do advogado-juiz no fortalecimento da justiça estadual? Ele vai estar lá para estar sendo uma voz ativa dentro das necessidades da advocacia. Ele tem que ser uma voz ativa. Ele tem que estar lá e ser o exemplo em todas as demandas que for da advocacia. Então, ele vai estar lá e ele pode muito bem. A gente consegue mudar perspectivas, formas de servir e formas de tratar pelo exemplo. Como eu digo, o exemplo. Trabalhar 2 turnos, recepcionar os advogados em um turno distinto daquele que é o momento da atividade administrativa, porque o magistrado ele tem que conciliar uma parte administrativa, o advogado também tem que ter essa sensibilidade também. O magistrado não tem como estar 100% disponível 24 horas o tempo todo para atender os advogados. Verdade. Tem que ter um bom senso, um meio termo, mas isso entra na função de você se investir da função de servidor público e estar ali para servir. E aí muitas vezes, você muda a perspectiva, muda formas de fazer pelo exemplo. Então, essa é a minha perspectiva, eu como desembargadora no Tribunal de Justiça. É tentar mudar algumas perspectivas, algumas agruras que os advogados passam pelo exemplo. Muito bem. Então, vou fazer uma pergunta assim, um pouco mais incisiva. Como é que a doutora imagina, né, como a gente consegue garantir que a advocacia ela seja respeitada dentro do tribunal, especialmente a questão das prerrogativas? A advocacia passa a ser respeitada a partir do momento que a OAB, que os advogados, que a instituição se faz presente, se faz forte, se faz como voz e se personifica dentro do tribunal. Muitas vezes uma OAB silenciada, silente, conivente, traz como consequência essa situação de se sentir confortável, um ambiente confortável para se furar prerrogativas, para se deixar que o advogado seja destratado, maltratado, abre esse precedente. Então, o que faz com que a perspectiva de trazer a discussão para a sociedade como um todo, de qual vai ser o advogado que vai sentar numa cadeira do Tribunal de Justiça como representante do OAB, traz a discussão para mostrar de que a instituição OAB tem que se manter unida e forte e se manter presente, voz ativa, voz consultiva dentro da sociedade civil, porque a partir do momento que nós advogados nos mantemos fortes como instituição, seremos fortes dentro do tribunal, seremos ouvidos, nossa opinião vai ter peso no momento das decisões e não se colocar como uma instituição apática que só aceita né? Vamos baixar a cabeça. Né? Exatamente. Doutora, a gente queria que a doutora deixasse uma mensagem para os advogados, jovens advogados que estão iniciando a carreira agora, principalmente nessa questão do quinto. A doutora Pamela já fez a introdução, já explicou o que significa o quinto, né? A gente gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para esses jovens advogados que estão iniciando a carreira e querem e veem no quinto constitucional uma inspiração para eles. Olha, gente, eu gostaria de dizer para vocês que é um privilégio estar hoje aqui sendo uma representante da advocacia, colocando meu nome à disposição para representar todos nós
dentro do tribunal e eu venho aqui como advogada, como mãe, como filha, como mulher, colocar meu nome à disposição e dizer para vocês, eu sei todas as angústias que vocês passam e eu vou ter a sensibilidade de, sentando na cadeira, tá lá para ouvir, ser um ouvido aberto, portas abertas, uma escuta ativa para a advocacia. E o recado que a gente deixa do quinto é perseverança. Hoje não foi um dia bom, mas amanhã vai ser. Nada como um dia após o outro com a noite no meio. Então não desista, a advocacia é uma profissão linda que ela pode te dar frutos maravilhosos. Eu hoje vivo da advocacia, sou muito feliz com a minha profissão, sustento minha família com isso e não tenho pretensão. Se o quinto não me escolher, não tenho pretensão nenhuma de mudar de profissão. Então é isso, a advocacia ela é apaixonante. Sejam advogados, advoguem. É verdade. Eu sempre bato nessa tecla de explicar de forma inicial um resumo do que é o quinto constitucional, porque assim como eu, quando eu vou conversar com colegas jovens advogados, não sabem. E hoje, cada vez mais a jovem advocacia está ativa e presente e participativa nas questões da advocacia, dos advogados. E eu queria saber da senhora quais os valores são indispensáveis para um magistrado que vem da advocacia. Honorários e prerrogativas. E aquele advogado que nunca participou de um desagravo público para ajudar um colega advogado, acho que nem merece sentar numa cadeira de representante da advocacia como magistrado. Essa é que é vamos dizer assim, o slogan. É irrevogável. Preservar a busca do recebimento pelo advogado dos seus honorários, porque é o seu alimento. Sim. E a defesa das prerrogativas. As nossas prerrogativas, elas não estão aí à toa, elas são fruto de muita luta dos advogados, das advogadas que nos antecederam, que passaram por muito perrengue no período que nós vivenciamos da ditadura militar. Então, as nossas prerrogativas são um tesouro que a advocacia construiu. E a gente não pode deixar ele se esvair. Certo. Doutora, e como pretende equilibrar a técnica jurídica e a sensibilidade social nas suas decisões? A minha perspectiva, o meu planejamento é de mesclar a minha experiência do que eu tenho, do dinamismo que vem da área do eleitoral, porque o eleitoral ele é muito dinâmico e ele tem alternativas de dinâmica processual que eu acho que eu tenho muito a contribuir para dar esse dinamismo, para dar esse fôlego, para dar essa oxigenação dentro do tribunal. E eu, como mulher, o olhar sensível, um olhar mais afetuoso para os pleitos de todos os advogados. Eu garanto que eu não daria uma decisão que envolvesse questões de discussão de honorários sem ter ouvido o advogado, sem ter me colocado à disposição de ouvir o advogado. Então, é esse o compromisso que eu tenho e faço com a Jovem Advocacia aqui. Muito bem. Agora vamos passar mais para essa questão da se vender, né? Como a doutora me falou, vamos puxar a sardinha mais. Uhum. O que a doutora... o que diferencia a doutora Ívila dos demais candidatos? Olha, o que diferencia, eu acho que posso dizer é que eu sou uma mulher, não é? Dita como jovem, né? Nem tanto assim, mas uma mulher jovem, mãe solo, que conseguiu estar aqui e tá debatendo, discutindo, olho no olho, na mesma altura de muitos outros advogados que têm mais tempo de militância, que têm uma experiência muito maior que a minha, mas eu não me sinto nem menor, nem constrangida de estar aqui e estar debatendo com eles. Então, eu acho que eu vou trazer um olhar arrojado, um olhar, uma oxigenação, um olhar feminino mesmo. Nós estamos precisando de representação feminina, de olhar feminino. Faz sentido uma mulher hoje ocupando espaços de poder, ocupando espaços de trabalho e ocupando espaço nos tribunais. Muito
Bem. Doutora, e qual o legado que a doutora pretende deixar no Tribunal de Justiça como desembargadora? Um legado de trabalho, de serviço e de servir. O legado do servir para com a justiça. Me tornar, realmente, me imbuir do papel de servidora, de estar ali para servir a sociedade, a advocacia, o tribunal e a todos. Servir. Bem, agora eu gostaria que a doutora deixasse uma mensagem, né? Já deixou uma mensagem para a Jovem Advocacia. Queria que a doutora deixasse assim, uma mensagem final para toda a advocacia piauiense e aos cidadãos que estão acompanhando esse processo de seleção do 5º Constitucional. Que faz sentido a Ívila ser a desembargadora do TJ. Vamos dizer assim, o recado que eu tenho a deixar é um resumo de tudo aqui. Eu estou me colocando à disposição, eu estou me doando para isso e estou à disposição sempre para ouvir, para acolher, para ter esse olhar mais arrojado, mais moderno, porque a gente pode trazer a questão da inteligência artificial, né? A questão da celeridade processual da minha experiência na área do eleitoral, mas também, como eu estou dizendo, o olhar sensível, o olhar forte de uma mulher que é mãe de família e sustenta a sua família com a advocacia. É isso que eu tenho para trazer. Muito bem, parabéns pela entrevista. Doutora, eu queria agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente nessa entrevista. Saiba que esse momento é muito importante para toda a advocacia, principalmente para a jovem advocacia, para entender, para conhecer cada candidato e deixar aberto, né? Tenha dúvidas, qualquer levantamento, procurar a senhora para tirar mais alguma dúvida ou qualquer um dos candidatos que passaram por aqui. Todos se disponibilizaram muito para a gente agradece muito essa disponibilidade de vocês. E eu agradeço imensamente o espaço e a oportunidade da gente estar conversando, da gente estar debatendo e estar dialogando. Esse é o legado que esse 5º vai deixar. O debate, a escuta ativa e a cobrança que a jovem advocacia vai ter, porque ela vai ter tido acesso ao próximo desembargador do Tribunal de Justiça. Então, ele vai ser uma pessoa que você vai chegar lá e vai dizer, eu te conheço. Vai ter um olho no olho, né? Vai tomar lá um cafezinho. Tá entendendo? Então, é esse o legado que esse 5º vai deixar. É esse o legado. Sim. A pessoa que vai sentar lá, sentou aqui com vocês e debateu, olhou olho no olho e disse, se desnudou perante a advocacia para se colocar à disposição de servir. Com certeza. É isso, doutor. Meu amigo.